O meu convidado de hoje começou por estudar na Escola de Indústria e Comércio em Tomar. Filho de um pastor protestante, começou a cantar muito cedo no coro da igreja. Quis o acaso que se mudasse para Setúbal e que acabasse por fazer amizade com alguns dos nomes que mais admirava. Seria então pela mão do próprio Zeca Afonso que acabaria por ser lançado no mundo das cantigas. Em 1972, com apenas 19 anos, gravaria o seu primeiro disco, Cantigueiro. O trabalho teve uma única passagem oficial na emissora nacional, outra na Rádio Renascença e logo depois foi expressamente proibido. Um ano depois participou no LP Fala do Homem Nascido, com poemas de António Gedeão. Seguiu-se Zé Ferrugem e algumas participações nos festivais RTP da canção. Hoje vou conversar com o cantor e compositor Samuel. Samuel, muito obrigada por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui e é um prazer começar então esta conversa consigo e começaria pelo princípio. A música sempre fez parte da sua vida, sim, já desde os bancos da escola. Primeiro, obrigado pelo convite. Não tenho que agradecer, é um prazer. É sempre bom ver que há mais pessoas que têm memória, não somos só nós. É um prazer conversar consigo e sobretudo revê-lo, porque tem andado um pouco arredado do grande ecrã. Sim, do grande ecrã, sim. Mas só uma pequena correção, os estudos não começam, os tais estudos do antigo curso técnico comercial não começam em Tomar, acabam em Tomar, mas começaram em Águeda, um sítio onde eu vivi bem mais anos do que Então andou a saltitar enquanto criança pelo país. O meu pai era uma espécie de missionário? Sim, basicamente isso. Andava de terra em terra, onde vivíamos há muito poucos anos, por vezes. Então seria engraçado também para si, enquanto criança, essas deslocações, ou nem por isso? Por um lado sim, por outro lado não, porque cria uma espécie de desenraizamento que depois se paga caro mais tarde. Em termos a falta de apego a determinadas amizades, coisas, locais. o não ter contacto com rigorosamente nenhum amigo de infância, nem de escola, nenhum, zero. Portanto, essa é uma fatura que se paga mais tarde. Claro, mas claro que era engraçado. Tirando o facto de eu não ter praticamente nada a ver com aquela igreja, de onde tratei o mais depressa possível de sair. Claro, mas enquanto criança participou no coro. Claro. Sim. E imagino que isso lhe tenha dado... comecei a aprender a tocar umas coisas. Exatamente, e uma noção de melodia e de harmonia vocal. Sim, foi muito bom. Como leiga na matéria. Essa introdução à matéria foi excelente. Foi excelente. Sim. E depois, Samuel, como é que foi a entrada a sério? Essas deslocações que, como disse, tinham um lado positivo e um lado negativo, acabaram por ter um lado positivo porque foi parar a Setúbal. Sim, porque quase sempre fui parar aos sítios certos. Por acaso, como tudo acontece. Uma das paragens no sítio certo foi exatamente Tomar, onde tive vários professores, para a época, no mínimo podemos dizer, que eram diferentes. E havia convívio extra-escola com alguns desses professores, convívios esses onde me foi apresentada a música do José Afonso, do Fanhais, do Manuel Freire, do Paco Ibanhas, que eu desconhecia. Pronto, música que não passava habitualmente nas rádios? Eu desconhecia a existência daquele tipo de música cantada em português. E uma dessas professoras foi ainda mais longe um bocadinho e uma vez, por brincadeira, num passeio, passámos por Setúbal e apresentou-me um senhor que tinha andado com ela na universidade, embora fosse mais velho, andava num ano mais avançado, do mesmo curso dela, que era o curso de Histórico-Filosóficas em Coimbra, que era o Dr. José Afonso. O que me deu coragem para, mais tarde, quando por acaso fui viver para Setúbal, ir bater à porta do José Afonso outra vez. Uma vez que já tinha existido esse contacto prévio. Sim. E então aí é que, passado uns tempos, ganhei coragem para lhe dizer que também cantava, fazia umas coisas e a coisa descontrolou-se. E passei para este lado. É engraçado como diz, ganhei coragem para lhe dizer que também cantava. Via-o como um ídolo, alguém inacessível e inatingível. Eu cantava na escola, de brincadeira, à viola, estas cantigas dos outros, coisa que faço até hoje com muito gosto, com mais gosto que canto as minhas, e muito bem, devo dizer. Também. Mas fazia umas coisas por brincadeira. Então, por brincadeira, que a primeira vez que as mostrei ao José Afonso, ele disse que a maioria eram... Lá uma coisa que ele disse que eu não vou repetir. Porquê? Porque, pronto, não é simpático.
Mas que havia 2 ou 3 que tinham muita piada. E esses 2 ou 3 deram-me entusiasmo suficiente para ir para casa, compor o tal cantigueiro e para mostrar no dia seguinte, o que visto isso também lhe agradou o suficiente para poucos dias depois, 2 ou 3 semanas depois, eu estava a gravar o primeiro disco. Fantástico! Foi. Foi assim um lançamento Ele mandou uns e tanto. recados bastante urgentes ao José Nisa e ao pessoal da editora dele, a Orfeu, Sr. Arnaldo Trindade, grande figura da música portuguesa. E pronto, e entrei por aí. Passado pouco tempo estava também a entrar no tal disco histórico, A Fala do Homem Nascido, com o Duarte Mendes, o Carlos Mendes e a Tonisha. Isto é o que se chama entrar mesmo com o pé direito. Foi entrar de repente. Entrei para o sítio errado porque as coisas iam sendo todas proibidas umas atrás das outras. Foi o que aconteceu ao seu cantigueiro. Exatamente, mas para mim foi pela porta certa. Até Qual hoje. foi a sua reação? Um jovem, 19 anos, acaba de gravar o primeiro disco, não é? Acaba de entrar num mundo ansiado, que era o mundo das canções, e de repente o disco passa uma vez e pronto. Pronto, dói, por um lado, mas eu venho ainda de um tempo em que esse tipo de bufetadas eram condecorações. Eu preferia que o disco passasse na rádio, mas saber que aquilo que eu tinha querido dizer tinha incomodado as pessoas certas, também era um orgulho. Isso é muito engraçado. Mais tarde, quando se dá a mudança histórica, o Samuel foi um pouco como o porta-voz, entre muitos outros, das canções de Abril. Acha que isso mais tarde acabou por prejudicá-lo um pouquinho? Claro, mas também não é grave, porque... Ou é também uma bufetada que veio na hora certa? Sim, porque é assim, a seguir ao 25 de Abril, portanto, as pessoas que estavam ligadas a este tipo de música tiveram 200.000 espetáculos. E ainda na semana passada a Maria falava de quantos espetáculos, quase todos de Borla, se faziam por ano. É por aí o número que ela disse, está certo. E depois, entre as pessoas que começaram a ter um certo acanhamento de falar de Abril, e as que até estavam empenhadas numa certa altura, mas depois descobriram que não era bem por ali que iam governar a sua vida. E trataram com a justificação A ou B ou C, fazer outros caminhos, todos justificáveis e legítimos. Os cantores que se mantiveram neste tipo de canções foram ficando tão sozinhos que a sua morte foi anunciada rapidamente. Pronto, este já é um género que vai acabar, isto pronto, já não interessa a ninguém, mas como dizia um escritor muito conhecido, as notícias da nossa morte foram bastante exageradas. Porque não? Hoje em dia há muito mais apetência do que há uns anos atrás para voltar a ouvir não só as músicas da altura, como novas que continuem a ter preocupações e a falar das coisas, do dia-a-dia, dos problemas, porque as músicas não têm que ser sempre uma festa e uma cantarolice, embora essas sejam muito legítimas. Nem tem que ser sempre um poema de amor. Porque a vida não é assim. Se a música, que eu já costumo dizer isto, se a música é a banda sonora da nossa vida, convém que de vez em quando esteja em consonância com as imagens. Muito bom seria se a nossa vida fosse sempre assim, uma festa, banda sonora harmoniosa, romântica, eternamente. Mas não, também tem que haver canções e filmes e livros para pontuarem estes aspectos da nossa vida. Sim. O Samuel há pouco falou da Maria e convém que se explique, para quem não viu, passada semana ao programa ou à conversa, eu estive aqui à conversa com a Maria do Amparo, a sua companheira de trabalho e não só, sentimental também. Há 25 anos. Há 25 anos. Para que as pessoas saibam. Ontem, mas são 25 anos. É bom sinal, é bom sinal. Significa que a banda sonora tem sido de facto muito harmoniosa na vossa vida. Samuel, eu ia agora convidá-lo para ver o primeiro bloco de imagens que eu preparei para si. Vamos ver se gosta e depois já voltamos a conversar. Surprise. Pode ser? Surprise, completamente. Ele me diz palavras de amor. Quem é que traduz isto? D'amour de tous les jours. Palavras de todos os dias. Et ça me fait quelque chose. E isso faz-me qualquer coisa. Me faz qualquer coisa. Me faz qualquer coisa. Il est entré dans mon cœur. Ele é entrado no meu coração. Não, entrado não existe. Entrou em meu coração. Il départ de bonheur. Ele parte de felicidade. Não, felicidade é bonheur. Uma palavra, isto é bonheur. Parte de manhã. É separado. Como quem vai para o trabalho de manhã. Separado? Donc je...
Bonheur. Dont je connais la cause. Da cuja eu conheço a causa. Não, cuja causa eu conheço. Cuja causa. C'est toi pour moi. É você por mim, Você para mim. você Et você para mim. Moi pour toi. Mim para você. Mim para você. Dans la vie. Na vida. Na vida? Na vida. Lá está. Il me l'a dit. Ele me lo disse, M'a juré. jurou-me Pour la vie. pela via. Não, isso via é política. Pela vida. Não é via. Eu gosto. Dès que j'en aperçois. E desde que tomei conhecimento, Ou que me apercebo. Desde que me apercebo. ouvi isso. Alors je sens en moi. Então eu sinto em mim, Em mim. esta está bem, Mon cœur qui bat. meu coração que vai. Não é que vai, isso é a moda do Porto. Não quero que vá, não vá. É que bate. Meu coração que bate. Que bate? Veio um pastor lá da serra. Veio um pastor lá da serra. Veio um pastor lá da serra que à minha porta bateu. Veio dar-me por notícia. Veio dar-me por notícia. Veio dar-me por notícia que a minha lira morreu. Morte que mataste, lira. Morte que mataste, lira. Morte que mataste, lira. O que mais sofre sou eu. Mata-me com os mesmos ferros. Mata-me com os mesmos ferros. Mata-me com os mesmos ferros com que a lira morreu. E as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, com rumo à estrela polar. Que importa que alguns senhores me neguem o pensamento? Há de burros mais de um cento com título de doutores, mas porque são possuidores de centenares de cruzados, julgam que sobre os montados só medram bestas de carga. Tem razão a vida amarga, a herança dos desgraçados. Senhora do Almortão, ó minha linda raiana, virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Olha a laranjinha que caiu, num regato d'água nunca mais se viu. Olha a laranjinha que caiu, num regato d'água nunca mais se viu. Senhora, senhora do Almortão, senhora do Almortão, eu para o ano não prometo que me morreu o amor, que me morreu o amor. Ando vestida de preto
las tierras de España, las grandes, las olas de luna a luna. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, y es nadie a la muerte, se va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. E foi então que ali a notícia se acendeu, foi a canção ali, quando em roda alguém a leu, de mão em mão passou, num recorte de jornal, ganhou asas e voou, foi a coisa principal, vinha a liberdade num jornal, e uma mulher entrou na dança, e houve um sorriso de criança, porque chegava enfim a esperança, numa notícia de mudança, e foi um dia cheio e veio um vendaval, mar de gente a ser diferente do habitual. A alegria já dera sinal, a alegria vinha no jornal, a alegria já dera sinal aqui. Gostou? Ainda me lembrava de quase tudo, só não me lembrava daquela parvoíce que fiz com o Hermano José. Estava completamente apagada na memória, mas fiz, de facto, assumo. Mas é muito engraçada. que fui eu, Mas é admito. muito engraçada. Sim. Divertimos-nos muito a fazer aquilo. Pois, e nós a ver. Samuel, de todas estas canções, e já há pouco tínhamos falado disso, há umas que são suas, de sua autoria, outras que é a reprodução de cantigas de outras pessoas. Agora, há algo que é inegável nas suas composições, os poemas são lindíssimos. Obrigado. E as melodias também. Obrigado. Mas está a ver porque é que eu gosto tanto de cantar, porque eu, quando vou buscar coisas dos outros, são assim, ou é aquele A Galopar do Paco Ibanhas, ou são aquelas músicas lindíssimas da música tradicional portuguesa, como a Senhora do Almortão, ou aquela coisa translumbrante da lira dos Açores. Pronto, é irresistível. Para mim, é irresistível. E torna-se mais irresistível pela sua voz de trovador, que tem uma voz lindíssima, isso com uma melodia. Isso eu não sei, porque eu não melodia. gosto muito de me ouvir. Não gosta? Nem por isso. Porquê? Porque quem tem o azar de ter um relativamente bom ouvido acaba por só se perceber dos erros e é muito desconfortável. Mas é muito crítico? Um bocadinho. É muito exigente consigo mesmo? Não sou exigente comigo mesmo. Acho que as coisas devem levar assim na desportiva e com calma, mas depois, quando estou a ouvir os produtos finais, os pequenos desacertos, uma coisa qualquer que não devia ter sido assim, acabam sempre por sobrepor ao gozo de ouvir o trabalho, do conjunto de trabalho. Nunca cantaria duas vezes da mesma maneira, por exemplo, a mesma composição? Faria sempre, mas eu e toda a gente, não é? Se pudéssemos voltar atrás e regravar tudo, regravávamos tudo de maneira diferente. Isso é preciosismo? Não, acho que também é uma maneira de evoluir, não é? Claro que agora não cantaria da mesma maneira as coisas que gravei. Mas estas também estamos a ver com uma distância muito grande, com muitos anos. Mas gosto de ver. Às vezes é desconfortável, porque não devia ter feito assim. Mas é só isso, não é nenhum drama, não se passa nada. Não. Samuel, falando agora do seu reaparecimento, ou do seu desaparecimento neste caso, foi voluntário? Sim. Porquê? Isto às vezes é difícil de explicar, mas a ver se chegamos lá. Eu, passado uns tempos, nessa fase em que parecia que o género de música que eu fazia, ou que o Zeca fazia, era para ir à vida.
Porque o Samuel era uma pessoa, era uma presença muito assídua, até mesmo em termos de televisão. Raro era o dia ou raro era o programa em que o Samuel não estivesse. Pronto, não seria tanto, mas fui a muitos, fui a muitos. Mas houve essa altura em que houve essa sensação que toda a gente tinha que migrar para outros géneros para continuar a aparecer. E eu optei por migrar para casa, em vez de migrar para outros géneros, e não estou nada arrependido dessa aposta. Então migrei para casa e para casa das pessoas que continuam a querer ouvir este género de coisas. Portanto, eu nunca deixei, eu nunca vivi de mais nada até hoje, a não ser das canções e da produção de música. E, portanto, as pessoas quando dizem, mas ninguém te vê em lado nenhum, pronto, vêm as pessoas que estão sentadas nas plateias à minha frente quando eu vou cantar. Porque o facto da pessoa não aparecer na televisão não quer dizer que não tenha a sua atividade e que não continue a sua atividade. Que tenha desaparecido fisicamente para o éter. Não é o caso. Mas reconheço que alguma visibilidade extra pode ajudar. Pode ajudar a ter mais trabalho, a ser convidado para mais coisas. Talvez agora, como estou na altura de recomeçar tudo, como eu costumo dizer a brincar, o Saramago começou com a idade como começou, eu também posso começar outra vez agora. E temos a esperança de Manuel de Oliveira. Exatamente. Que é também uma grande esperança para todos nós, enquanto decidido. Humanidade. Eu já estava convencido que não tinha mais paciência para gravar mais nada, para fazer mais coisa nenhuma, a não ser continuar a cantar as canções, mesmo que cantasse algumas novas era sem as gravar. Está a considerar essa hipótese? Sim. Estou convencido que tem mesmo que ser arrumar essa questão e voltar às gravações. Porque o que tem feito agora, para além do trabalho fantástico que vocês têm feito, o Samuel e a Maria do Amparo, lá embaixo em Montemor, com aquelas crianças, esse é um. E já lá iremos mais tarde, mas continua com os seus espetáculos, com toda a sua atividade normal, que sempre teve até então. E para este género de música, quando se aproxima a altura em que estamos agora, de abril, pronto, então entramos em stress, é na altura em que Fiz parte de um júri também, recentemente, não é? Porque começa a dizer que não aos espetáculos, que é uma coisa que me enerva bastante. Não gosta de recusar espetáculos? Pois, porque nesta altura começa a haver pedidos todos para os mesmos dias. E então digo, não, já estou, porque é uma pena, mas nesta altura há trabalho a mais, mas não se pode fazer. Foi convidado recentemente, ou vai ser convidado, para fazer parte de um júri de canções de Abril, creio eu. Sim, já o festival vai na segunda edição, é de 2 em 2 anos. E eu já estive Isso também é uma solicitação muito frequente? Não tanto. Isto foi um acidente, tenho a impressão que era porque eu estava ali. Eu estou em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, lá no festival. Mas é muito engraçado, porque parece de facto malta nova a querer fazer canções com estes temas. Porque o festival tem duas vertentes. Há pessoas que vão recriar canções do Zeca, do Adriano, do Fanhais, as canções conhecidas. E outros trazem originais, mas também que tenham esta temática, pronto. É algo que lhe dá prazer, a descoberta de novos valores. Canção de intervenção, que às vezes parece um palavrão que as pessoas se afastam, mas não. Canção de intervenção é toda a canção que tem a preocupação de falar da realidade. Passar uma mensagem. E aparece malta muito gira. Pronto, aparecem coisas muito fraquinhas, mas pronto, essas ficam no anonimato, pronto, não chegam ao palco. Nem todas podem ser boas. Exatamente. As que chegam de facto ao palco são Perguntava-lhe há pouco se lhe dá prazer essa descoberta de novos valores, é de novos uma talentos. Posição desconfortável quando são mesmo este tipo de coisas em que é preciso julgar e alguém perder ou alguém ganhar, que eu, francamente, não é a minha praia isso. Agora, o aparecimento de gente nova sempre achei uma coisa exaltante. Acho que não vem ocupar o lugar a ninguém, não. Vem só acrescentar, claro que é bom. Eu acho que há lugar para todos. Com o devido respeito, há lugar para todos. Sim. Samuel, falávamos há pouco da gravação de um disco e eu fiquei curiosa. Já há alguma coisa agendada, marcada, programada? Não, como é que vou controlar o processo todo? Que sou eu que vou fazer as coisas em casa e depois fora de casa o que tiver que ser feito fora de casa. A única coisa que há praticamente é alguma lista de cantigas, neste momento ainda exagerada, que é para depois cortar, vai ser um sacrifício, porque lá está, vai ser um disco em que eu assumo esta minha mania de cantar as coisas dos outros e as minhas. Vai ter originais, suponho? Sim. Vai ter, é para resolver vários problemas. É resolver o problema de divulgar canções novas, o problema de regravar algumas coisas que já gravei, mas que ficaram bastante confidenciais, como eu costumo dizer, Confidenciais por algum motivo? Porque ninguém ouviu, os discos não passaram. Continua a ser um problema o facto de se passar pouca música portuguesa? Claro, isso estraga tudo, isso dá cabo não só dá cabo da indústria, como de algumas carreiras de pessoas que até dependem mais dessa visibilidade do que eu,
que tem conseguido, aos tropeções aqui e acolá, mas tem conseguido sobreviver da música sem aparecimento O praticamente que é um nenhum. feito. Deixe-me que lhe diga, o que é um Mas há feito. pessoas que dependem muito disso e é dramático que as rádios e as televisões não apostem, não digam 100%, porque isso Qual seria a solução, era xenofobia. na sua opinião? Mas xenofobia era passar 100%. Realismo e alguma atenção e algum carinho para com os artistas nacionais era passar, sei lá, metade, pronto. Que Claro, diabo. claro. Mas há alturas em que uma pessoa pode fazer uma viagem de Lisboa ao Porto a ouvir rádio sem ouvir uma música portuguesa. É sinistro, não é? Não sei, não faço ideia o que é que vai na cabeça das pessoas. E sendo assim é difícil sobreviver. Mas pronto, eu faço o disco não é para contar com essa divulgação, é para contar com o facto de ainda poder rapar dos galões que o passado me dá E faz muito bem. e bater algumas portas e pronto, ter quase a certeza que em alguns sítios o disco vai ser divulgado, quando não seja o lançamento, dizer-se que saiu e pronto. É mais para essa divulgação, porque depois com passagens na rádio e não sei o quê, isso não estou nada a contar, que diabo, não, isso seria irrealista. Mas a outra vertente é exatamente cantar as tais cantigas, e essa é que é muito mais difícil fazer a seleção, cantigas de outros, num disco, finalmente. Claro. Porque eu roubei dois versozinhos a uma cantiga muito conhecida, que talvez até entre no disco, para não entrar só o roubo do título, que é uma cantiga da Violeta Parra, que foi cantada já por toda a gente, desde Mercedes Sousa até a Elis Regina, que é o Gracias a la Vida, que no fim diz uma coisa muito engraçada, e ele canto de ustedes, e ele canto de todos, que és mi próprio canto. E eu traduzi, então o meu disco chamar-se-á E o Canto de Todos, que é o meu próprio canto. Um título bonito. Eu acho que sim. Portanto, esse será o título que passará a ter o espetáculo de uma forma genérica, quando for o espetáculo normal, com músicos e com muitas canções, quando não forem espetáculos temáticos que eu faço, onde vou cantar só coisas do Zeca, ou só coisas do Adriano, ou duas cantigas. Agora, o espetáculo normal passará a ter esse nome genérico. Ficaremos ansiosamente à espera. Onde se assume que é o canto de todos, que é o meu próprio canto, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Exatamente. Participou em muitos festivais da canção. Na altura em que os festivais RTP da canção tinham, por motivos vários, e cada um terá a sua opinião, muito mais projeção, muito mais visibilidade, e serviam também um pouco para nos dar a conhecer a nós, público, o que é que se ia fazendo, quem é que estava a trabalhar, quem é que não estava, novos valores, Claro. novas melodias. E eu cheguei a ler até uma entrevista do Samuel, em que o Samuel dizia não interessa ganhar, interessa participar, interessa ser visto e andar por ali, Sim, no fundo. era bem verdade, porque eu tinha noção de que não era com as cantigas que fazia na altura que iria ganhar o festival Mas teve quase ir à para o Eurovisão. ganhar. Era uma o que eu das digo, vezes. mas isso não impediu que várias vezes Foi o segundo lugar estivesse a pontos de fazer, tanto sozinho como em grupo com o SARL. com os SARL. Por várias exatamente. vezes, por acidente, a coisa ia-se dando. Embora não fosse propriamente consensual. Mas não, De uma das vezes havia um poema lindo. eu gostava de levar Ficou em segundo cantigas, lugar. daí acabou por ser uma alcunha mais ou menos adquirida, o das canções bonitas. Era... mas não, eu gostava de levar canções... É um grande elogio. Gostava de levar canções bonitas e que tivessem letras que se pudessem apresentar. Há uma piada que eu costumo contar, porque eu sei que não era obrigatório ganhar o festival por causa disso, mas houve um ano em que o autor da letra, que se chama Manuel Branco e que pronto, está afastado destas coisas, tem lá em casa ainda, para quem quiser ver, acho eu, porque ele dá muito valor a essas coisas, um troféu que lhe foi conferido nesse festival da canção em que concorreu comigo, como a melhor letra do festival. E ao mesmo tempo, eu também ganhei um troféu, quase igual ao dele, como a melhor melodia do festival. E curiosamente não ganhámos o festival. A melhor letra com a melhor melodia não deu a melhor canção, não sei porquê. Mas Não deixa de ser curioso. Claro que sei porquê. Portanto, é uma piada que sei Claro. porquê. Porque estes prémios não foram outorgados pelo mesmo júri que fazia ganhar o festival. Claro. Era pelos jornalistas e pelos não sei quê, pelos músicos, mas não deixa de ter piada que uma música premiada com melhor melodia e com melhor letra não tenha ganho. ganho o festival. Mas não, o festival era... Mas eu compreendo perfeitamente, o festival era feito com outros objetivos, para arranjar uma canção suficientemente comercial para se bater com as outras na Eurovisão, e essa não era a nossa praia. Uma vez com o SARL também estivemos lá quase, e a cantiga até era, só que era um bocado a brincar com as canções comerciais. A cantiga era toda ela a brincar com o processo de criação de uma canção comercial. O que nos valeu alguns us na sala.
Mas nós divertimos-nos imenso e íamos ganhando, mais uma vez. Eu já perguntei isto a vários convidados que tive ligados ao mundo da música, mas gostava também de ouvir a sua opinião. O que é que se poderia fazer para que o festival voltasse a ter a projeção de tempos passados? A primeira, que é muito antipática, era voltar a ver só outra vez a RTP. Era fechar a SIC e a TVI. Isso era difícil. E não haver canais por cabo, não é? Porque, não, o festival era um grande acontecimento. Era um grande também por causa acontecimento. disso. Era Parava o país. Era um não é? grande programa de variedades, dos artistas que toda a gente via ao mesmo tempo porque só havia aquele canal. Portanto, automaticamente, quando passou a haver dispersão de canais e liberdade de escolha, as pessoas muito naturalmente dividiram-se e não dão a mesma importância ao festival. Acha que será por causa disso? E depois, pronto, o género de música, aquele género de música ligeira, não só se foi aligeirando ainda mais, não sei porquê, isso eu desconheço. Hoje em dia, as grandes cantigas que vão ao Festival da Eurovisão são cantigas de casino, de umas coisas, música ultra ligeira, às vezes de muito má qualidade. E nós, de vez em quando, temos caído na tentação, nós, pronto, os meus colegas, têm caído na tentação de tentar imitar isso. Tentar concorrer ao festival com uma coisa parecida com a que terá ganho no ano passado. Isso é além de ser um erro crasso, vai baixando o nível cada vez mais, vai baixando a fasquia, em vez de subir, baixa, Claro, e é terrível. claro, Mas de vez em claro. quando aparecem coisas com piada ainda. Mas não deixa de ser curioso. Porque Mas não faço ideia o que é que se poderia fazer, não sei. Não. antigamente nós ouvíamos uma melodia e no outro dia ainda nos lembrávamos dela e as pessoas trauteavam-na da rua. Isso acabou. Sim, com uma grande parte da música que é considerada comercial hoje em dia, isso é quase impossível. Se nós ouvirmos as músicas de usar e das deitar fora. Beyoncés e das não sei quê, as músicas que estão mesmo na moda e nos tops, são truques de produção. A canção basicamente não existe. Passa por um computador, existem uma série umas de frases botões. soltas. Não, isso ser feito no computador, isso é irrelevante. Ah, é? Porque, sim, o computador é apenas um gravador das ideias dos produtores. Mas dá sempre para acrescentar alguns sons, algumas Sim, sonoridades. Mas são fenómenos de produção em que a canção... O Paul McCartney dizia com muita piada que se queres mostrar uma canção aos amigos e não a puderes cantar e acompanhar-te só à viola e eles perceberem a cantiga, tu não tens canção nenhuma. Mas e hoje em dia, com muitas das canções que estão completamente a varar os tops, Não há temos canção, canções. não Exatamente, está é lá isso mesmo. nada. É mentira, mas pronto, são bons produtos comerciais, está bem feito. Porque a maior parte das canções Vende que bem. estão nos tops de vendas, inclusivamente, são irreproduzíveis. Sim. Se eu lhe quiser cantar alguma, não sou capaz. Exatamente, é esse o não é? problema. E isso não lhes tira valor nenhum, pronto. Só que não são canções para ficarem no ouvido, para se aprenderem de cor. Não. Provavelmente será o sinal dos É tempos. outra coisa, exatamente. Samuel, vamos ver mais um bloco de imagens e vamos ouvi-lo, sobretudo. Tá. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, que soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que a mí me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco mueve reagua habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, que quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, que quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Como flor a abrir no fim da história, é projeto, uma intenção, a garantia de uma ilusão. E pouco a pouco a ideia fica dissimulada numa ambição. Com o futuro ali, a escapar-nos em cada dia, vamos ficar
formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às tábuas, larpou, trepou às tábuas que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. O mar é uma longura entre dois portos, um ponto de chegada e de partida. O mar é esta noite em que dois corpos descobrem a maré cheia da vida. O mar é uma lágrima perdida, 1000 vezes retratada em corpo inteiro. Uma colcha de penas estendida na cama deste barco marinheiro. E quando a solidão não é ser mar, é ser apenas água de um ribeiro. Ou então se uma jangada a naufragar se cruza com a soberba de um veleiro, então é que começa o mar revolto, que é esta gaivota no meu peito. E então é que o poema fica solto, liberto como um rio fora do leito. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ou desgosto, põe-se um ponto na tormenta, quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. Embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ou desgosto, põe-se um ponto na tormenta, quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. Embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Foi a tua voz que me acordou, igual à voz que ouvi tantas manhãs, dizendo acorda, é tarde, um beijo e Deus te guarde. Fico aqui à espera pelo fim da tarde, amor, a vida é quase sempre assim. O dia dá-nos tudo o que a noite roubou. Eu serei capaz de guardar dentro de mim esta voz, amor, este olhar de dor. O fim agora tão verdade, amor. A cama quente ainda à espera de ti, que eu olho de repente, ainda como quem sente, ver-te ali à espera pelo fim da tarde, amor. A vida é quase sempre assim. O dia dá-nos tudo o que a noite roubou. Eu serei capaz de guardar dentro de mim
Linda. E estava a perguntar-lhe se não a pode Já nem me incluir. lembrava que a cantiga era tão bonita. É muito bonita. E isto à vontade não é a minha. É lindíssima. Esta cantiga era do Zé Calvário, a quem eu desejo Desejamos todos. o melhor possível. Desejamos todos. Era do Zé Calvário e do irmão dele. A letra era do irmão do Zé Calvário. Pedro, acho que era Pedro Calvário. Uma linda canção para incluir agora Pedro ou nesse... André? Não me lembro. Não sei, desse não sei. Para incluir agora nesse novo disco que está a pensar. Não me lembrava que a lançar. cantiga era tão bonita. Era de facto muito bonita. Muito essa bonita, cantiga. muito bonita. Entretanto, foi para Montemoro Novo e está lá a desenvolver um projeto fantástico, que a Maria do Amparo, nós falamos Maria e depois quem está lá em casa acaba por não saber quem é Maria, que a Maria do Amparo já tive a oportunidade de escrever um pouco a semana passada e do que o Samuel faz parte também. Sim. Quem trabalha no duro é ela, porque tem os ensaios de sempre, todas as semanas. Aquilo é um projeto que não existe só para fazer um musical ou um espetáculo de vez em quando. É um Nem trabalho... seria possível, não é? Nem seria possível fazer um musical se não houvesse todo um trabalho. Exatamente, aqui não é uma coisa de fazer umas exibições de vez em quando. É uma ocupação de tempos livres a cantar que dura sempre, Todo ano. menos nas férias. Quando há estas produções musicais, sobra para mim. Neste momento estamos numa fase de loucura porque elas sonham e a obra nasce, mas depois quem se trama sou eu. Quem ajuda a nascer é o Samuel, já percebi. Porque tenho que fazer arranjos musicais para bocadinhos, para canções inteiras, só que de vez em quando dá-lhes para a fantasia e eu tenho que tentar não estragar coisas dos Pink Floyd, dos Beatles, do Bob Dylan. Já está a falar neste último musical. Exatamente, de maneira que sobra para mim estas favas. E como é que tem sido? Dá muito gozo, Pois imagino que sim. é muito gratificante, porque depois o produto final é muito giro, os miúdos portam-se lindamente. Aliás, ela tem, já agora, falar dos projetos, porque senão depois sou pendurado no pelourinho central. E nós não queremos isso, e nós não queremos isso. Um outro projeto que a Maria tem, e que também sobra sempre para mim a produção musical, mas isto tem a ver com o tipo de outras coisas que eu vou fazendo, que não é só cantar, também faço produção de coisas, pronto, arranjos e gravações de discos, para quem quer. Um dos últimos que fiz, que me deu um gozo do outro mundo, é um grupo que a Maria também ensaia, mas é completamente diferente, são senhoras, têm avós, filhas e pai e uma neta já, a cantar ao mesmo engraçado, tempo. Várias gerações. Numa freguesia de Avis, que se chama Hervedal, e um grupo de cantares, que fazem os cantares com umas cantigas um bocado diferentes. Há uma ou duas ou três que são coisas regionais lá do sítio, mas depois cantam coisas do José Afonso, do Vitorino, pronto. E há tempos que quiseram meter-se na aventura de gravar um CD, e a produção, claro que foi minha, e portanto é muito giro ver, portanto o trabalho ficou muito bonito, ainda por cima, e é giro ver um grupo de cantares com estas características, pessoas amadoras de uma freguesia rural de Avis, com um disco, com arranjos que depois não são nada aos esperados para uma produção daquelas. Exatamente. Porque pronto, está a uma coisa daquelas, é com um acordeãozinho, uns ferrinhos, e não, está com uma produção, pronto, de um disco comercial normal de autor. De maneira que o trabalho está muito engraçado. Essa é mais uma das funções. Aqui fica um abraço coletivo para o pessoal. Um grande beijinho. Não as conheço, mas um beijinho para elas também. Que é a minha última obra que se veja, é esse disco. Portanto, Samuel, eu tenho ainda umas imagens para lhe mostrar referentes a esse grupo que o Samuel ajuda a preparar, dessas meninas de Montemoro Novo, que foi de um programa de televisão, eu acho que lhe chamava As Anjolas. Lembra-se? Pois. Então vamos ouvir. Que mistério é a vida, lida na voz do anjo Gabriel. Nascia uma boa nova, uma vida nova, era o leite e o mel. Vai ser mãe esta Maria, e o verbo feito gente vem aí. A flor de uma virgem mãe há de vir por bem, vai nascer para ti. De um homem de mais amores, amores melhores que a vida tem. Tudo sempre a vida vai, do nada fazer lei. De um homem de mais amores, amores melhores que a vida tem.
ajoelhava e dizia que o melhor de si era o que o anjo lhe dava e ela aceitava, assim concebi. Florescer na vida vai, por nada fazer ela. E um homem de mais amores, amores melhores que a vida tem. Florescer na vida vai, por nada fazer ela. E um homem de mais amores, amores melhores que a vida tem. Esta é outra das tuas atividades, como falávamos há pouco. Exato. Esta foi uma brincadeira, como estávamos numa altura de gravações com as anjolas, que agora estão todas muito crescidas, destas. Pois, imagino. Isto foi um convite para vir cantar esta cantiga, que é muito bonita, é uma cantiga de um grande compositor argentino, Ariel Ramírez, autor da Missa Crioula e daquela coisa lindíssima que é o Alfonsino e Elmar, que eu hei de ver se canto. Eu gosto muito desta cantiga, é uma coisa muito bonita. É muito bonita, é sem dúvida muito bonita. Samuel, eu desejo-lhe as maiores felicidades para si e para o lançamento do disco. Gostei muito desta conversa, espero que tenha gostado. Que já chegou ao fim, não é? Que já chegou Pronto, ao é um fim. instantinho. Isto é rápido, não Se é? estivéssemos sempre nestas conversas, a vida passava num instante, era uma Não é? maravilha. Era uma maravilha. Já passou uma hora, de facto, e já chegámos ao fim. Eu espero que tenha gostado. Eu gostei muito de conversar Sim, consigo e tenho gostei. certeza que lá em casa também gostaram muito de ouvir aquilo que tinha para lhes dizer. Espero que sim, não disse grande coisa e não disse coisas que não sejam assim tão surpreendentes como isso. Samuel, muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Bom trabalho. Já sabe que na próxima sexta-feira, à conversa, eu aqui estarei com um novo convidado. Conto consigo aí desse lado. Até lá.